curva a sua cabeça e ora a Deus comigo em nome de Jesus. Querido Deus, mais uma vez oramos ao Senhor para te agradecer pelas maravilhas que o Senhor tem feito, pelo Deus que o Senhor é. Quando olhamos para as tuas obras, quando olhamos para os teus feitos, quando olhamos para as tuas maravilhas, para as obras que o Senhor realiza, nós nos tornamos mais admiradores do Senhor, nos tornamos, ó Deus, mais fiéis ao Senhor. Toma a direção da nossa reunião, do nosso culto, e fala conosco, ó Deus, segundo o teu Espírito Santo. Fala conosco segundo o teu querer. Pai, em nome de Jesus, joga por terra toda obra do mal, tudo aquilo que não provém de ti, ó Deus, que caia por terra em nome de Jesus, e leva a tua igreja a vencer as batalhas, a vencer os problemas, a vencer aquilo que vier para destruir a tua igreja. Ajude a tua igreja a passar por cima e vencer em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, peço ao Senhor que cura os enfermos, peço ao Senhor que batiza com o Espírito Santo, peço ao Senhor, meu Deus, que salva, peço ao Senhor que renova, peço ao Senhor que continua ajudando a tua igreja para nós chegar no céu. Deus, em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Podeis sentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero apresentar as pessoas que nos visitam nesta noite. Está conosco o nosso irmão Sandoval, está ali, Deus abençoe. E está conosco também o nosso irmão Felipe. Cadê o irmão Felipe? Está ali, Deus abençoe. O que nós temos a dizer aos irmãos que nos visitam nesta noite: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que o irmão Sandoval, o irmão Felipe, sinta-se bem no nosso meio, em nome de Jesus, porque estamos nos sentindo bem com a presença de vocês. Irmãos, bora meditar na palavra de Deus. Quando lemos esse versículo, nós achávamos que por ser crente em Jesus, que só bastava isso, que não precisava mais nada, que a igreja só precisava ser crente em Jesus e obedecer a palavra de Deus. E quando nós temos essa visão acaba levando a gente a ficar limitados, e a gente não consegue ver mais do que isso. E eu preciso ver mais do que isso, porque se eu não conseguir ver mais do que isso, eu vou ficar limitado, eu vou ficar bitolado na mesma coisa e vou acabar sendo destruído. Porque o inimigo, ele tenta destruir a gente, ele tenta destruir a igreja, ele tenta destruir a família, ele tenta destruir isso e mais aquilo. Então tudo é cheio de detalhes. Então a igreja, para ela continuar invencível, ela não depende só de obedecer a palavra de Deus. A igreja, ela é um conjunto, a igreja é um corpo, e esse corpo precisa viver ajustado. Porque se um membro de um corpo dá problema, desajusta os outros. Se uma peça do carro quebra, o carro não anda. No mínimo tem 200 peças no carro. Mas se uma dá problema, se uma para de funcionar, todas as outras param, porque o carro não anda. Então é um sistema, é uma organização. Então essa organização precisa
está bem. Está bem. Quando você vai para a família, ou a família faz ajustes, ou a família faz revisão, ou um dia a família vai parar. A família, ela precisa entender que uma família é uma organização. E toda organização deve ter ajustes. O que sair fora do lugar tem que ser colocado no lugar. Porque senão vai virar uma bagunça e chega um dia que o negócio pega. Uma empresa é uma organização. Semanalmente, ou de mês em mês, ou tal. Os líderes da empresa fazem reuniões com os chefes de setores para ajustar as coisas. Porque uma igreja, uma empresa que não se ajusta, que não coloca as coisas no lugar, um dia ela se quebra. Um dia ela chega à falência. E assim vai. E a igreja do Senhor na terra é do mesmo jeito. A igreja não é diferente. A igreja, ela precisa trabalhar dentro de um sistema para que a igreja seja ajustada, para ela nunca se quebrar, para ela nunca falir, para ela nunca se despedaçar. Então, para a igreja ser invencível, ela precisa de ajustes. Você pode observar que uma igreja que não tem ajustes, você vê na cara da igreja uma desorganização. No final de 2015, deu um vento, e eu passei um mês depois, perto de uma igreja, na rua, e vi as telhas, tudo farofada. O vento jogou para cima. E passou mais de ano. E aquelas telhas daquele mesmo jeito, bagunçadas. Aquilo é o quê? É desorganização. Aquilo é o quê? Falta de ajuste. Então ficou mais de ano aquela coisa feia ali. E por que não foram consertar? Porque falta ajuste, falta organização, falta ordem, falta decência. Então, para a igreja vencer, pastor, mas isso tem o que a ver com a salvação de alma? Isso tem o que a ver com Deus curar, com Deus batizar com o Espírito Santo, com Deus fazer a sua igreja crescer? Quando as pessoas dizem isso tem o que a ver, essa pessoa já está dizendo para mim que ela não tem um pingo de noção do que é crescimento. Do que é crescimento. Crescimento vem acompanhado de organização. Crescimento vem acompanhado de decência e ordem. Crescimento não vem do nada. Nós vamos chegar na igreja e bora buscar a Deus, bora entrar no reteté, bora clamar ao Senhor. E as pessoas acham que é de qualquer jeito. Não, tem que haver uma direção, tem que haver uma organização, porque Deus é organizado. Quem foi que criou a organização, a ordem, foi Deus.
Quem foi que organizou as primeiras coisas? Foi Deus. Se você, o dia que você chegar no céu, que eu chegar no céu, a gente vai ver que o céu é bem organizado. Que o céu não é bagunçado. O céu é organizado, porque Deus, Ele é organizado. E as coisas só funcionam bem quando tem organização. Uma vez eu cheguei na casa de um amigo que era irmão da igreja, e o menino dele estava chutando um pão. E eu olhei para ele e falei: você vai deixar, irmão, o menino chutar o pão? Chuta é bola. Olhou para mim e disse: o que é que tem? Isso aí é alguns centavos. Eu disse: irmão, pão não é coisa de chutar. Pão é coisa de comer, é alimento. E alimento é para nós comer, alimento não é para nós desperdiçar, alimento não é para nós jogar fora. Ele disse: não, porque o senhor é muito nojento, você é muito engangento. Eu disse: então tá bom. Passou uns anos, ele candidatou a prefeito do município, e eu falei para o povo: não bote ele não, que se botar ele vai lascar com o município. Cara bom, amoroso. Quando você vê o cara amoroso demais, ele não presta para administrar. A pessoa que presta para administrar é a pessoa que é meio amoroso e meio justiça. Quando você vê aquele cara que administra com o coração, ele não presta para administrar. Ele fala igreja, ele fala empresa, ele fala município. Tudo que ele pegar, ele vai falir. Porque administrar é uma coisa muito complicada. E ele precisa administrar. Na hora que precisa administrar com o coração, vamos administrar com o coração. Na hora que precisar administrar com a justiça, vamos aplicar a justiça. Agora tem que colocar cada coisa no seu devido lugar. E o povo não me deram ouvido. Candidatou, ganhou para prefeito do nosso município. O que foi que ele fez no outro dia? Já trocou a mulher de quase 40 anos por uma de 18, 20, não sei quantos anos, mais novinha. E foi o pior, até hoje foi o pior prefeito do nosso município. Agora pensa numa pessoa boa, numa pessoa amorosa, que ele tiver e você precisar, ele te dá. Então quando eu vi o menino chutando o pão, eu disse: esse aí não presta para administrar. Que pão não é para ser jogado fora. Pão é para a gente comer. Minha mãe nos criou dizendo: você pode repetir 10 vezes que você quiser a comida. Agora você coloca o tanto de você comer. Porque o que você botar no prato, você tem que comer. Aqui em casa eu não aceito o resto de comida, porque o resto de comida vai para o lixo. E isso é dinheiro. E isso é uma coisa que não deve desperdiçar, porque isso veio de Deus. E criei meus filhos do mesmo jeito. E pego no pé deles para criar meus netos do mesmo jeito. Que eu não vou criar neto, porque eu não tenho o direito de criar neto. E nem o dever. Quem cria neto é os pais. Essa cambada de vozinha, de vozinho, que anda se metendo na formação dos netos, tu está destruindo a formação do teu neto. Porque vô não presta, a ciência diz que não presta para criar neto. Vô só sabe amar. Então deixa os pais criar. Eu nunca dei um tapa no neto, nunca botei um neto de castigo, porque eu fiquei só para dar amor aos meus netos. Agora quem tem que corrigir é os pais, não é eu não. Então eu digo para meus filhos, criei meus filhos dizendo: não estou te negando um prato de comida, tu pode repetir 3, 4 vezes. Agora o que você colocar no prato, você tem que comer. Porque comida não é para ser jogada no lixo. Porque colocou no prato, não volta mais para a panela. Se estava na panela, vai para a geladeira à noite, tal.
Então isso fala de família que vence, de família que vence. Se eu não tiver organização dentro da minha casa, eu também não vou conseguir organizar o que eu administrar. E uma igreja, ela tem que ser organizada para ela vencer. Para a igreja vencer, ela não depende só de obedecer a Bíblia Sagrada. Ela não depende só disso. Ela depende de um monte de coisas. Porque Deus, Ele é um Deus de detalhes. Ele é um Deus de detalhes. Se eu entender que Deus é um Deus de detalhes, eu consigo vencer. Se eu entender que quando eu chegar na casa de Deus, devo ter reverência, respeito, passei do portão para dentro, eu já devo entender que eu estou na casa de Deus e que eu tenho que reverenciar a casa do Senhor, que eu devo reverenciar a Deus, ter respeito. Então o reino de Deus é um reino de detalhes. É um reino de detalhes. Não é esse reino que muitos pensam que é. Ah, pastor, por que uma igreja ali não está vencendo? Por que uma igreja ali não cresce? Por que uma igreja ali não sei o quê? Por que a glória de Deus se retirou daquela igreja? Por que lá não manifesta, como manifesta aqui, e BBB, blá blá blá? Não é porque Deus é um Deus de adular. Deus não é esse Deus. Mas Ele é um Deus organizado e exige de quem lidera organização. Em toda a história, Deus sempre cobrou organização dentro da casa dele. Lá no tempo do tabernáculo, no tempo dos sacerdotes, Deus ele exigia ordem e decência do povo dele. Sempre foi assim. Não podia passar por cima dos detalhes. E hoje ele continua do mesmo jeito. Ele exige, você entendeu? Detalhes, que a gente cumpra os detalhes. Quando eu estou ensinando para os obreiros, eu falo para eles: a igreja, o reino de Deus, é um reino cheio de detalhes. Eu abençoo a minha vida de ser também uma igreja organizada. Ontem um irmão veio falar para mim: pastor, por que todo domingo não faz um culto daquele de ontem? Já tem mais umas 8 pessoas que vieram testemunhar que receberam a cura naquele culto de domingo. Então Deus curou ao vivo. Eu disse: por que, pastor, é tão gostoso? Eu disse: é mesmo. É tão bom, né, pastor? É. Eu disse: meu filho, mas a nossa igreja, ela é uma igreja organizada. Aquele culto de domingo, por que eu mandei fechar a porta, que só ia embora depois que Deus curasse?
Eu mandei porque eu tinha certeza, porque Deus já tinha falado comigo. Você acha que eu sou doido de fazer um negócio desse sem ter certeza? Porque a igreja não é minha, quem manda aqui não é eu, quem manda é o Espírito Santo de Deus. E Ele já tinha me revelado, madrugada, orando de madrugada, Ele me revelou. Louvado seja Deus. Então eu não trabalho como muitos pastores trabalham. Tem muitos pastores que é dando beijo com a boca dos outros. Ele chega no dia de dar um ensinamento, aí ele vai lá na internet, porque está recheado de estudos bíblicos, você entendeu? E tal. E ele pega um estudo bíblico daquele lá na internet, que o trem é de arrebentar mesmo. Aí ele chega na igreja e ensina, e dá aquele estudo bíblico. E ele está achando que ele está ensinando a igreja. Ei, se o estudo bíblico foi Deus que deu para ele, se o estudo bíblico foi o Espírito Santo que revelou e disse para ele qual era o estudo bíblico que ele deveria dar, aquele estudo bíblico vai surtir um efeito positivo na vida das pessoas e, claro, vai edificar as pessoas. Mas se foi uma coisa sem a unção de Deus, não vai edificar ninguém, vai pelo contrário atribular as pessoas. Então eu sei que Deus é quem manda na igreja, é quem comanda a igreja, é o Espírito Santo que é o dono da igreja, e eu devo falar segundo o que Deus mandar eu falar, porque Ele é que é o dono, e eu não tenho direito de chegar e falar o que eu acho ou o que eu devo falar, mas eu tenho que consultar a Deus se é da vontade dEle e qual a mensagem que eu devo pregar naquele dia. Aí surte um efeito positivo, porque Deus é que está no controle, Deus é que está na direção, e quando eu sujeito a Ele, aí Ele me diz o que eu devo fazer. E quando Ele me diz o que eu devo fazer, e eu faço, aí prospera, aí dá certo. E eu disse para o irmão, não posso fazer aquele trabalho todo dia, porque a nossa igreja ela é uma igreja completa. A nossa igreja ela é uma igreja completa. O que é que tem dentro da Deus é amor que não tem na nossa? O que é que tem lá numa igreja batista que não tem na nossa? O que é que tem dentro de uma presbiteriana que não tem na nossa? O que é que tem não sei aonde que não tem na nossa? Ela é uma igreja completa. Em umas igrejas eles dedicam mais ao louvor, à palavra e ao secularismo, querendo dizer nós somos inteligentes e nós pregamos bonito. Em outra igreja é mais oração e oração para Deus curar, para Deus expulsar demônio, aquele negócio todo. E a nossa igreja, deixa eu falar para você, a nossa igreja, quando ela é organizada, ela dança conforme a música. Deu para você entender? Ela dança conforme a música. Se Deus falar hoje, prega a palavra sobre arrebatamento da igreja, vamos pregar sobre arrebatamento da igreja. Hoje, prega sobre o inferno, vamos pregar sobre o inferno. Hoje, prega sobre o céu, vamos pregar sobre o céu. Hoje, prega sobre demônio, vamos pregar sobre demônio. Hoje, prega sobre os anjos de Deus que estão a serviço de Deus, vamos pregar. Hoje vamos pregar uma mensagem, você entendeu? Calma, uma mensagem tranquila, porque na igreja tem alguém que não é crente e que está precisando ouvir uma mensagem bem calma. Então a nossa igreja, pela misericórdia do Senhor, ela sujeita às exigências de Deus, e Deus, louvado seja Deus, tem operado que é a igreja que mais cresce para a glória e a honra do nome do Senhor. Mas isso depende dos homens, isso depende da organização secular, isso não depende só de Deus. É preciso, louvado seja o nome do Senhor, quem está na liderança, sujeitar o Espírito Santo de Deus e falar: Espírito Santo de Deus, eu já li a Bíblia várias vezes de capa a capa, mas conheço a tua palavra, mas estou aqui, sou conhecedor das Escrituras, tenho conhecimento, louvado seja Deus, tem mais ou menos 50 cursos que já fiz, baseado nas Escrituras Sagradas, já fiz grego, já fiz
fiz hebraico, já fiz um monte de coisa. Bendito é o nome do Senhor, fiz psicologia, um monte de coisa. Mas eu preciso entender que Jesus é que deve estar na direção e que o Senhor cresça e que eu diminua. Aí a igreja cresce, aí a igreja anda. Então a diferença está aí. Uma vez nós estávamos lá em Irecê, todo empolgado, na igreja, lá na sede, ali no centro. Nós estávamos empolgados para receber um certificado. A gente tinha feito uns cursos bacharel, um bocado de... Nós estávamos todos nos sentindo doutor. Estava tudo cheio de ousadia. Daqui a pouco o diretor do curso, o pastor José Lima, chamou nós numa sala e disse: estou feliz por vocês ter chegado a esse ponto. Eu, como diretor, professor, claro, estou realizado. Mas quero dizer para vocês, não se estriba nesse negócio. Vocês sabem hoje cantar. Vocês sabem o que é uma hermenêutica. Vocês sabem muito bem. Vocês foram ensinados que quando você for mudar da primeira para a segunda, a marcha, o cara que é bom motorista, ele sai da primeira, tira o carro da primeira e joga na segunda, e não dá aquele baque. Mas quando você vê aquele motor, ali não presta não. O motorista que é bom, ele engrena a marcha, tira o pé da embreagem, e a cabeça da pessoa que está ali no banco do lado não faz assim, ó. Mas quando você vê o motorista engrenar uma marcha e acelerar e o carro arrancar de uma vez, dar aquele pulo, não presta não. Motorista ruim. Então o motorista bom, ele engrena a primeira, vai para a segunda, olha, não é assim um ronco? E o caba não quebra o pescoço. Mas tem um motorista que, se não tiver aquele encosto da cabeça, coitado do passageiro, perigoso até quebrar o pescoço. Esse é o motorista ruim. Então a pessoa, quando você vê alguém pregando e dando esses baques, é porque ele não entende de hermenêutica. Que quem entende de hermenêutica, ele entende que ele precisa pregar engrenando marcha, mas sem dar aqueles supapos na pregação, sem dar aqueles pulos na pregação. Ele precisa emendar uma coisa na outra, sem dar um supapo na mente humana. Ele disse: vocês cursaram hermenêutica, vocês sabem muito bem fazer isso. Agora quero dizer para vocês, não se estriba nesse negócio. Quando vocês for fazer um culto, não diz que lá a gente treinou cantar também. Eu fiz curso até para fazer pausa na voz. Segunda-feira, que é dia de dor de cabeça, que força muito a garganta, irrita a garganta, no outro dia mais com a cabeça doendo. Mas eu cursei para falar, fazendo pausa e não cansar a garganta. Só que aí eu não consigo. Mas ele diz: quando vocês for pregar, quando vocês for fazer um culto, dobra o joelho e diz: Deus, pergunta para o Senhor, o que eu devo fazer nesse culto? O que eu devo fazer nesse culto? Eu devo fazer o que nesse culto? Como eu devo conduzir essa reunião? Como eu devo fazer esse trabalho? Deus, me ajude a fazer esse culto segundo o teu Espírito Santo. Porque isso aqui não é apenas uma organização secular. Isso aqui é uma organização secular, é pessoa jurídica. Essa igreja tem CNPJ, tem conta jurídica, responde, você entendeu, perante as autoridades como uma empresa, como uma organização. Ela tem diretoria, ela tem presidente, tem vice-presidente, ela tem secretário, tem segundo secretário, tem tesoureiro, tem não sei o que, tem corpo de fiscal e tal. Ela responde como uma organização. Louvado seja Deus.
Em parte ela é uma organização secular, mas em parte ela é o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, olha, a organização secular deve funcionar bem organizada. A organização espiritual deve funcionar também bem organizada. Antigamente tinha uns crentes que, quando tinha oportunidade, era só para queixar. Contava os problemas tudo. E os descrentes até diziam: misericórdia, quem é que quer ir para a igreja? Os crentes estão sofrendo mais do que nós. Que eles achavam que contar o problema, enfeitar o problema, que estava sendo usado por Deus. Eu não sei por quem estava sendo usado, mas por Deus é que não estava. Quando dizia assim: bora dar uma oportunidade ao irmão fulano de tal, para o irmão cantar um hino. Lembra disso? Igreja minha eu corto. E não faça isso não, que aí eu cabo de lhe cortar mesmo. Irmão fulano, canta um hino aqui. Irmãos, eu vou cantar um hino, mas senti de Deus de dar um testemunho aqui. Irmãos, senti de Deus de ler a Bíblia Sagrada. E li um capítulo todinho. Irmãos, senti de Deus de convidar a igreja para ficar de pé para nós fazer uma oração. Tomava 20, 25 minutos. E depois ainda dizia: estou sentindo de Deus. Como é que usa o nome de Deus em vão desse jeito? Se tomou o tempo de 4 ou 5. Então uma igreja organizada entende que tem que fazer segundo o que a pessoa que está dirigindo manda fazer. E nunca ficar dizendo: eu senti de Deus. Não sentiu de Deus, sentiu da carne, vaidade, doido por microfone. Que tem gente que é doido por microfone. Ainda diz: é porque eu quero fazer a obra de Deus. Microfone não é fazer obra de Deus. Fazer obra de Deus é eu somar na vida de alguém menos favorecido. Fazer obra de Deus é eu e você fazer alguma coisa para ver alguém bem na vida. E para eu ver alguém bem na vida, eu não dependo do microfone. Eu não dependo do microfone. Por isso que eu boto minha igreja na linha do jeito que é para andar. Eu ensino para os crentes: ora a Deus, Senhor, eis-me aqui. Se for da tua vontade de eu ter oportunidade, que o Senhor usa alguém que está dirigindo para me chamar. Se não me chamou, é porque não precisou e está tudo bem. Agora há pouco dia, conversando com um irmão, disse: rapaz, lá numa igreja que trabalha com revelação todo dia, não sou contra a revelação, porque eu sou fruto de revelação, sou fruto de profecia, sou fruto de sonho. Então eu acredito em revelação, eu acredito em profecia, porque está na Bíblia, acredito em sonhos, porque sou prova viva, sou fruto dessas coisas. Mas aí aqueles pastores que viciam a igreja em certas coisas, aí rapaz, diz que no dia do culto tem que revelar todo mundo. Se não revelar, diz que um sai na porta da igreja, diz: esse pastor não presta, esse pastor não ama. Por que só revela o outro? Por que não me revelou nesta noite? Eu não devo vir para a igreja em busca de revelação. Eu devo vir para a igreja em busca da presença de Deus na minha vida. Eu devo vir para a igreja em busca da presença de Deus. Eu não devo vir para a igreja em busca de uma oportunidade. Eu não devo vir para a igreja em busca disso e daquilo. Eu devo vir para a igreja em busca da presença do nosso querido e eterno Deus, que é o que eu preciso para eu sobreviver. É o que eu preciso para eu sobreviver espiritualmente e para mim chegar no céu. Ah, pastor, é porque o senhor é pastor hoje. Vai lá e pergunte aonde me formaram, onde eu aceitei Jesus.
Pergunte lá se eu já pedi uma oportunidade. Pergunte lá se eu já bajulei um pastor para ele me levar a ser pastor. Eu não fui apadrinhado, eu não cheguei apadrinhado. Eu cheguei porque Deus me fez uma promessa e disse: eu vou te levar ao pastorado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te levarei para dentro da minha CEADEB, para dentro da minha convenção das Assembleias de Deus na Bahia. Tu vais ser pastor, louvado seja Deus, membro dessa entidade. Ah, mas foi luta para eu não chegar, foi perseguição para eu não chegar, mas Deus quis e eu cheguei. O que é do homem o bicho não come, o que é meu nada pega, o que é teu nada pega. Agora eu preciso entender que Deus é que está no comando, e que se Deus quer que eu chegue a um posto, eu vou chegar, porque Ele é que manda. E se alguém tentar me atrapalhar, Deus mata, Deus faz qualquer coisa, mas se Ele prometeu, eu chego. Louvado seja. Se Ele te prometeu, tu chega. Então a igreja do Senhor, ela cresce quando ela tem organização. Então, por exemplo, eu tenho que orar 1h de madrugada, 1h20, porque às vezes eu venho para o culto e eu não tenho tempo de orar, que eu tenho que atender. Então o que eu faço na secretaria? A chave de fenda na minha mão. E aí, o parafusinho começou a frouxar e eu, chave de fenda. Comecei a ver qualquer coisa fora do lugar, em qualquer departamento, eu chamo o líder daquele departamento e digo: aquele departamento está trabalhando errado, eu quero que trabalhe assim. Porque você não sabe o que eu sei, você não sabe do tanto que eu sei. Você pode ser doutor lá fora, agora dentro da igreja eu sei mais do que você, porque eu sou o anjo de Deus, eu sou o anjo da igreja. E as revelações do céu vêm para o anjo, não vêm para a ovelha não. Mas muito dentro de igreja é ovelha e fica dizendo: eu sei mais do que o pastor, Deus me revela mais do que o pastor. É mentira. E esses aí é só uma questão de tempo para quebrar a cara, porque a organização de Deus é uma hierarquia. É uma hierarquia. Se eu não presto mais para liderar, Deus tira e bota outro. Mas enquanto eu estou, é porque estou servindo, e quem sabe mais hoje é eu, não é você não. Quem sabe mais do que hoje é eu. Perante a igreja de Iraquara é eu. Presbítero não sabe mais do que eu. Diácono não sabe mais do que eu. Membro não sabe mais do que eu. Quem sabe mais é eu, porque eu sou o anjo da igreja. Foi Deus que me colocou como anjo, e Ele capacita é o anjo. Ele não capacita a ovelhinha não. Por isso que igreja que eu pastoreio, eu não aceito essas desorganizações dentro de igreja não. Antigamente tinha umas pastoras dentro da igreja que elas doutrinavam a igreja. Vá um irmão pegar o microfone e começar a doutrinar a igreja, que eu já começo a encostar ele. Porque ele não tem direito de doutrinar a igreja. Quem tem direito de doutrinar a igreja, de repreender a igreja, é o anjo da igreja. Foi assim a hierarquia de Deus, e será assim até Jesus voltar. Mas muitos querem passar o pé adiante da mão, e quando passa nós corta. Mas a igreja tem que ter organização, a igreja tem que ter decência e ordem, porque senão ela não cresce. Isso serve para mim, serve para você, serve para você que quer ser pastor, serve para você que quer liderar. Por que a nossa igreja está crescendo? Por que nossa igreja, domingo, no outro domingo atrasado foi 8, na terça-feira mais? E por que nossa igreja, no mínimo 260 pessoas aceitam Jesus por ano? É porque eu e meus obreiros estamos trabalhando organizados. É porque estamos trabalhando organizados. Quando eu cheguei para ensinar, eu disse: olha, se você admira a igreja X, tudo bem, você pode admirar. Agora não tente botar dentro da nossa igreja
liturgia ou costume de outras igrejas. Respeitamos a igreja de adoração, é uma igreja de louvor, é uma igreja de visita, é uma igreja de evangelização, é uma igreja que reconhece que demônio existe e que nós temos que passar por cima deles. Reconhecemos. Então a igreja, ela trabalha. Se falar de missão, nós defendemos também, concordamos que temos que fazer missão e fazemos. Pouco, mas fazemos. Se falar de oração, nós concordamos. Se falar de revelação, de jejum, de cura, de expulsar demônio, de louvor, da palavra de Deus. Então nossa igreja é uma igreja completa para a glória e a honra do nome de Jesus. Devemos isso a Deus e aos nossos pioneiros Gunnar Ving e Daniel Berg, que formou a nossa Assembleia de Deus assim. Louvado seja o nome de Jesus. Então a igreja, ela vence quando ela trabalha dentro de uma organização, quando ela é organizada. Ei, tem obreiro em algumas igrejas que quando vai chegar no culto é 8 horas. E tem uns que ainda enchem o peito, estufa o peito, passa no meio da igreja, que é num horário que a igreja está cheia, para todo mundo ver ele. E eu ensino para meus obreiros: você seja pontual nos horários, porque se você chegar atrasado, para mim você já está descartado do culto, para pregar ou para dirigir ou para cantar. Ah, eu gosto de cantar, então chegue cedo. Eu gosto de pregar, então chega cedo. Uma pessoa que tem cargo na igreja nossa, ou ele cumpre com as exigências nossas, ou então eu vou descartando ele. Não, eu gosto de pregar, mas não gosta dos cultos de terça-feira, eu vou isolando ele. Porque culto de terça-feira de hoje é para orar, o culto de hoje é para orar, é para receber ensinamento, é para receber chicote. Mas muito não quer receber chicote, só quer vir no culto o dia que ele acha que pode ter uma chance de cantar ou pregar. E eu não sou besta, eu fico atento a tudo. Eu digo, esse aí não presta para fazer parte do meu ministério, e vou isolando, que eu não vou dar oportunidade para pregar ou cantar ou dirigir culto para descompromissados. A igreja tem uma ética, a igreja tem uma liturgia, a igreja tem uma linha de trabalho. Aí o caba não quer vir, o caba quer ficar em casa, vem na igreja só de 8 em 8 dias, fazer o quê? Então fique lá no banco, e eu vou levando quem é pontual na igreja a fazer parte da organização do trabalho da igreja e tal e tal. Porque senão vai ficando difícil. Alguém me perguntou, um empresário da cidade essa semana me perguntou: como é que o senhor vai conseguir fazer aquela escola? Eu disse: vamos conseguir sim, em nome de Jesus. Deixa eu falar para o senhor, porque a nossa igreja, ela vai conseguir, porque ela é uma igreja organizada. Nós não somos ricos, financeiramente nós somos pobres. Nós somos pobres como qualquer outra pessoa, mas nós somos uma igreja organizada, que se nós botar para fazer uma coisa, nós faz. Eu disse: eu vou mostrar para o senhor que a nossa igreja, ela é uma igreja organizada. Ela é uma igreja que tem união. Ela é uma igreja que ela vai junto para cima. Então vamos conseguir por esse motivo, porque a igreja ela é unida, e quando ela é organizada, ela tem união. Aí Deus manifesta a sua presença, Deus manifesta o seu poder, Deus manifesta as providências, Deus abre porta e a igreja faz em nome de Jesus. Quando você vê uma igreja não prosperar, é porque dentro dessa igreja não tem organização. E a organização não parte dos membros, a organização não parte dos obreiros, a organização parte do pastor. Porque o pastor é que tem o controle na mão, é o pastor que tem o controle remoto na mão.
Então é o pastor que tem que organizar. É o pastor que tem que trabalhar com uma linha de organização para funcionar as coisas. Nos mutirões que vamos realizar lá na escola, se eu marcar 7 horas e o irmão chegar às 7h10, ele tem que explicar, ele tem que justificar por que ele chegou às 7h10. Se foi a moto que furou o pneu, a moto, o carro que atolou, não sei o quê, a gente entende, pode chegar às 9 horas, vamos trabalhar. Mas se chegar por desleixo, porque não tem compromisso com o horário, eu já mandei e vou mandar. Não, irmão, vai embora. Eu não quero você aqui, porque você chegou 8 horas, e se eu deixar você trabalhar, mesmo que você está ajudando, você vai gerar essa ideia na cabeça dos outros, e daqui a pouco os 20 a semana que vem vai chegar a 8 horas. E se os 20 chegar a 8 horas, é 20 horas de trabalho que eu perdi, que a igreja perdeu. Então ou você seja pontual, ou não vai, ou então não vem para o trabalho. Ou você seja pontual nos mutirão, ou então não aparece lá. Porque Deus só prospera quando há organização, quando há decência e ordem. Então é eu que tenho que, você entendeu? Cobrar dos irmãos decência e ordem, pontualidade e compromisso. G95. Isso aqui agora é a saideira. Mas não é cachaça não, viu? E os bebos, quando tá bêbado, chega lá e diz: ei, meu, bota aí uma cachaça aí. O cara bota e diz: agora bota uma música aí, bicho. Aí o cara diz: qual é a música que você quer? É aquela lá, bicho. É aquela lá. Coitado do dono do bar, tem que adivinhar o que está na cabeça do bêbado. E a maioria dos bêbados está ali já é porque a mulher não quis mais. Aí o dono do bar, que é inteligente, já pá uma música, as cartas sobre a mesa. Aí o cara chora: ai, bicho tão ruim, é essa aí mesmo que eu queria, bicho. Aí, em vez do dono do bar vender uma dose de cachaça, vende 1 litro, arranca o dinheiro do trouxa, e o trouxa volta para casa mais bêbado do que chegou, e chega lá, a mulher vai mandar embora mais do que mandou. Aí está lascado, todo jeito está lascado. Louvado seja Deus. Aí diz: botam aí, essa aqui é a saideira, bicho. E nunca sai. Mas essa aqui vai ser a saideira. Eu disse para o irmão: mas por que? Ele perguntou: por que isso, pastor? Por que cobrar assim? Eu disse: porque é eu que tenho que manter a ordem da igreja. É eu que tenho que manter a ordem da igreja. Se eu não fizer a ordem funcionar, vai virando uma bagunça até lá nos mutirões. Rapaz, domingo é meu amigo. Mas um dia que nós fomos para onde? Para Pau d'Alho. Domingo tu chega aqui em casa que hora para nós ir para Pau d'Alho? Eu tenho uma reunião lá e domingo eu chego 6h40. Deu 6h47, embora Gilvinho. E o coitadinho do irmão Domingo, coitado é de Aguinovan, que já atrasei 7 minutos na viagem. Eu tenho um compromisso, uma reunião lá no Pau d'Alho, daqui no mínimo lá é 30, 40 minutos de viagem. Que hora é que eu vou chegar lá? Então que domingo fique para trás. Domingo chegou e não me achou mais. Eu disse: pronto, domingo. Outro dia você chega cedo, viu? E depois você, cadê Jean? Tá aí? Depois você me procura para ver para onde é que nós vamos amanhã. Então que Deus em Cristo te abençoe. Tu quer prosperar? Tem gente que bota um negócio e fica achando que negócio é de qualquer jeito. Negócio prospera quando você pensa em centavos. Comércio, empresa, prosperidade no comércio só vai quando você pensa em centavos. Certo? Você tem que pensar em 10 centavos, em 20 centavos, em 5 centavos. Porque é isso que faz a diferença. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos fazer uma oração, encerrar nosso trabalho. Vamos orar pelo nosso irmão Antônio, irmão do nosso irmão João Pedro, que vai fazer uma cirurgia na quinta-feira. Vamos interceder por ele em nome de Jesus. Bora orar? Quantos necessitam de oração? Eu também, a minha casa, necessitamos das orações. Querido Deus, em nome de Jesus, oramos ao Senhor para te agradecer por esse tempo que passamos aqui.
por essa palavra e me ajuda a entender, Deus, que eu só consigo ser invencível se existir em mim, Pai, uma organização, que o Senhor possa, meu Deus, nos dar direção, para que nós possamos, Deus, levar a Tua igreja organizada, a Tua igreja, meu Deus, em nome de Jesus, na decência, na ordem, para que a Tua igreja possa continuar vencendo em nome de Jesus. Que essa palavra fica no meu coração, no coração de cada irmão, ó Deus. Pai, abençoa teus filhos que levantaram as mãos, abençoe ricamente, dá um retorno abençoado, e peço ao Senhor que visita nosso irmão Anthony, que vai passar por essa cirurgia, abençoa as mãos dos médicos, e que tudo possa dar certo em nome de Jesus. E em nome de Jesus, Deus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém.